Esse é o vídeo 3 de 4, onde agora a gente vai estudar a parte algébrica do movimento retilíneo uniforme. Nós começamos o estudo algébrico do MRU tentando calcular uma grandeza que é extremamente importante quando você está calculando grandezas com relação a movimento. Então, a primeira grandeza a ser estudada é a distância percorrida. Então, eu quero descobrir um jeito de calcular a distância percorrida por um corpo quando ele se desloca com velocidade constante. Eu vou partir da única equação que a gente viu até então. Eu vou partir da equação de velocidade. Então, relembrando, velocidade é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Se eu abrir a notação delta, a notação variação, o que eu vou escrever então? Que velocidade é posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. E aí eu quero falar um detalhezinho. Vamos falar um detalhe sobre variação da posição. Eu te falei que a gente está estudando um movimento onde a velocidade é constante. Se a velocidade é constante e você estiver estudando um corpo que ande para a direita, na horizontal para a direita, ele vai permanecer fazendo isso o tempo inteiro. Porque se ele mudar uma das suas características, a velocidade não vai ser mais constante. Se ele estava na horizontal para a direita e decidir na horizontal para a esquerda, ou seja, voltar, você mudou o sentido do corpo. Então, a velocidade não vai ser mais constante, ele não vai estar mais no MRU. Então, no nosso caso, na horizontal, se foi para a direita, vai continuar indo para a direita, e se foi para a esquerda, vai continuar indo para a esquerda. Eu não vou ter essa interrupção. Então, se eu não vou mudar de sentido, eu vou poder falar que a variação da posição do corpo é a própria distância percorrida. Então, se o corpo sai do quilômetro 10 e vai até o quilômetro 40, eu variar as posições, eu fazer 40 menos 10, é exatamente descobrir que a distância percorrida são 30 quilômetros. Então, nos casos dos cálculos que nós vamos fazer no MRU, nós podemos afirmar que distância percorrida é variação da posição. Então, não precisa preocupar quando eu for fazer lá o cálculo da velocidade e ao invés de falar variação da posição, eu falar tempo. O próximo detalhe que a gente precisa discutir é o detalhe sobre a variação do tempo. É comum a gente colocar, então, a notação delta fala que é final menos inicial, independente da grandeza. Então, por exemplo, o delta temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Só que quando a gente trata do tempo, e o tempo em um movimento, em geral, o tempo inicial de deslocar do movimento do corpo é 0. Então, vai ficar assim, TF menos 0 igual a TF. Então, ao invés de usar a notação TF, é comum que a gente use o T, tá? Então, eu vou usar TF menos T0 igual a T. E aí, eu vou construir a minha nova equação de velocidade, que fala, então, que velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, para calcular a distância, eu vou continuar usando aquela equação, que velocidade é igual a distância sobre tempo. E aí, eu vou fazer um algebrismo simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o tempo que está do lado de uma igualdade como denominador de uma fração e vou passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, é aquela ideia, quem está de um lado dividindo tem que passar para o outro multiplicando. E é o que eu vou fazer. Eu vou pegar o tempo e vou passar o tempo multiplicando. Feito isso, eu posso tirar essa barrinha de divisão, ajeitar o meu D, e aí eu posso colocar isso de uma forma mais bonitinha, que é o que é mais comum da gente ver. Não tá errado falar que VT é igual a D, tá? Mas o comum é falar que D é igual a VT, onde o D, em termos de macete, é Deus, onde a velocidade é V, tudo. Então, tem um macetinho bacana para guardar o cálculo da distância percorrida por um corpo no MRU. A próxima coisa que nós vamos estudar é a função horária da posição no MRU. Como é que vai funcionar a função horária? Bom, primeiro eu quero te relembrar o que significa função. Função nada mais é do que a regra que liga dois grupos, independente de quais são esses grupos. Então, vamos lá. Esse é o grupo A e o grupo A tem 3 elementos, o elemento A, B e C.
E eu tenho um grupo B. O grupo B é porquinho, óculos, diamante. Existe uma regra que liga o grupo A ao grupo B. Então, eu sei qual é essa regra? Não tenho a mínima ideia, mas eu criei, então deve existir. Mas o nome dessa regra pra gente é função. E aí a matemática destrincha funções de diversos tipos, que não é o meu mínimo interesse nesse exato instante, mas é interessante perceber que aquele conteúdo que é muito abstrato na matemática, na física começa a ganhar contornos de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então, só que a função horária da posição no MRU, e aí nomes nesse momento da física são muito importantes, ela tá gritando para você quais são os grupos que são ligados. Então, função horária. Horária lembra tempo. Função horária da posição. Então, é o tempo ligando a posição. Então, como é que fica nosso desenhinho lá de grupos? Então, o grupo A, ele se torna o tempo. E aí, o grupo B se torna a posição. Ok. E os elementos do grupo A? Bom, os elementos do grupo A agora passam a ser o tempo 1, tempo 2, tempo 3 ou qual tempo que você desejar. E a informação de tempo te leva à informação de posição. Então, como é que eu vou construir agora essa função horária? Eu vou partir da única equação que a gente tem até então. Eu vou pegar que a velocidade é igual à variação da posição dividido pela variação do tempo. Eu não vou querer a forma reduzida, velocidade é igual a distância sobre tempo. Ela não está errada, mas nesse exato instante eu quero deixar expresso claramente o que é posição final, o que é posição inicial. Então, eu vou fazer só aquela troca de TF menos T0. Vai se tornar o T. E aí, de novo, a gente vai começar nosso algebrismo. O T está de um lado da igualdade dividindo. Se eu quiser transferir ele para o outro lado da igualdade, ele tem que passar multiplicando. Então, vai lá meu T. A minha razão saiu, então eu tenho essa relação, que TV é igual a SF menos S0. Eu vou pegar agora o menos S0 e vou transferir ele de um lado de uma igualdade para o outro lado da igualdade. Só que se de um lado ele é negativo, do outro lado ele tem que ser positivo. Então, quando eu mudar ela de lado, ela ficou positiva. E aí o que eu tenho é que posição inicial mais TV é igual a SF. Eu vou reajustar esses termos. Então, eu vou manter essa igualdade, só que eu vou escrever ela de uma forma mais simpática. Tá aí a minha forma mais simpática. SF é igual a S0 mais VT. O macete que eu contei para vocês é o SOFI igual a SOVET. Qual é o problema desse macete? Ele não tem o mais no meio dessa história. Então, é um macete que você tem que prestar mais atenção ainda. Mas, funciona. E aí, discutindo essa função rapidinho, eu primeiro percebo que é uma função do primeiro grau. Ah, professora, eu não percebi não. Então, aceita, eu percebi e depois eu te conto. Coisas que eu quero comentar. Duas grandezas da minha função são constantes. A velocidade que o corpo se desloca é sempre constante. Isso a gente conversou no primeiro slide. E a posição onde começa o movimento também é constante. Eu te dei alguns exemplos dentro de sala, mas se agora te bateu a dúvida de novo, eu vou te dar mais um exemplo. Imagina que nós vamos fazer uma viagem de Belo Horizonte até a Bahia. Depois da Bahia, nós vamos até o Acre. Onde é que o meu movimento começou? Você vai ter que se lembrar que eu falei que é em Belo Horizonte. Só que em vez de falar nomes de cidades, eu poderia ter falado quilômetros. Olha, nós vamos começar uma viagem no quilômetro 30. Independente do que vai acontecer nessa viagem, ela começou no quilômetro 30. Então, a posição inicial, ela também nunca varia. Ela é uma constante na nossa função. E aí, nós vamos ter duas variáveis. A variável independente, que é o tempo. Ou seja, o tempo simplesmente transcorre e ele define a nossa variável dependente, que é a posição final. Tranquilo?